Obrigado, senhor presidente. Deputado Anderson Nogueira. É importante, nesse momento, que a sociedade fluminense, a sociedade brasileira, externa a sua revolta contra esse caso de estupro, que essa casa, através de seus deputados, se manifeste de uma maneira incisiva. Com certeza, o estupro é um crime abominável, um crime que incide constantemente na nossa sociedade, quase que fazendo parte da nossa cultura machista, da nossa cultura que não vê o importante valor da mulher na nossa sociedade, dessa cultura que não vê que hoje as mulheres representam uma parte significativa da sociedade, da economia brasileira, com seu trabalho, com seu esforço e muitas vezes como chefes de família. Então, senhor presidente, trazer essa discussão sobre estupro dessa menina é uma obrigação dessa casa. E eu faço coro com os demais deputados que tão sabiamente trouxeram esse tema para debater. Mas eu quero discutir, senhor presidente, dentro desse contexto, a infeliz declaração veiculada pela imprensa do governador em exercício, dizendo que os estupradores mereciam pena de morte. Eu entendo que essa discussão de pena de morte, feita num momento de clamor da sociedade, de momento em que a mídia coloca, e com toda razão, esse crime abominável, é, de certo modo, tentar tirar o foco da grave crise que a sociedade fluminense, que o Estado do Rio de Janeiro vive. É deixar de ver, de uma maneira demagógica, que estão morrendo pessoas nos hospitais por falta de remédios básicos. Falta de remédios básicos. Que trabalhadores estão tendo seu salário ou seus pagamentos protelados para o futuro, ou estão deixando de receber, como no caso dos terceirizados. É deixar de ver que as pessoas, sem o seu salário, sem o salário que fizeram jus pelos seus empregos, elas muitas vezes deixam de ter que dar de comer para os seus filhos. É importante ver que, nesse momento, em grandes empresas acusadas de corrupção, de lesar de uma maneira vergonhosa os cofres públicos, estão recebendo as isenções fiscais que esse governo insiste em continuar dando. Esse ponto, senhor presidente, é que precisa realmente ser discutido com a sociedade e não se aproveitar desse momento que a sociedade fluminense brasileira vive para tentar lançar uma cortina de fumaça que impede que o cidadão fluminense veja o real drama que esse país está vivendo. E, principalmente, o real drama que o Estado do Rio está vivendo por incompetência desses que se arvoraram em dirigentes desse Estado e desse país. Vimos claramente, através da demissão desses ministros, que houve, e aqui eu não quero entrar no mérito se o PT tem que continuar ou não no governo, mas eu tenho a certeza de que esses que estão lá
não têm a legitimidade para ocupar o cargo que ocupam. Vimos que dois dos ministros nomeados estão acusados ou tentaram, de alguma maneira, impedir as investigações daquela Lava Jato que foi usada como argumento, como justificativa para retirar a presidente, demonstrando que tanto os que eles tiraram quanto os que se colocaram no lugar carecem da legitimidade necessária para governar esse país. E eu quero lembrar também que aqui, na cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Dornelles e o senhor Pezão faz parte desse mesmo grupo que senta atualmente na cadeira da presidência da República. Esse mesmo grupo que, em determinado momento, vai ter seus nomes aparecendo na Lava Jato. Esse mesmo grupo que se aproveitaram da riqueza desse país para benefício próprio e para manutenção de um grupo no poder. É isso que é importante ser falado para a sociedade fluminense. Usar essa menina como justificativa e como argumento para levantar essa cortina de fumaça merece o clamor de todos nós aqui nessa casa. Merece a indignação de todos nós dessa casa, porque representa o uso de uma infeliz mulher que foi agredida de uma maneira tão vil, mas que é usada também de uma maneira vil para permanecer no poder e fazer desgraçar a vida de muitos mais cidadãos fluminenses. Nós vemos o estado do Rio à beira do precipício. Vemos um governo sem qualquer esboço de reação para enfrentar uma crise desse tamanho. Vemos claramente um governo atirado nas cordas, que não é capaz de qualquer proposta que permita a esse Estado sair dessa situação que está vivendo. Então, senhor presidente, termino aqui minha fala, deixando claro a minha indignação com essa cortina de fumaça que o governador Dornelles está usando para encobrir essa crise econômica e trazendo para o debate a possibilidade de pena de morte, porque a partir do momento que o governador do estado do Rio em exercício, aliado do presidente da República em exercício, começa a falar a favor, de certo modo, da pena de morte, ele está trazendo esse debate para a sociedade brasileira. E isso é inadmissível, porque, antes de mais nada, nós deveríamos estar discutindo aqui uma outra situação. É o fórum especial dos políticos. É uma pena mais rigorosa para aqueles políticos que atuam de uma maneira corrupta. É isso que nós teríamos que estar discutindo. E não a possibilidade de termos aqui no Brasil a pena de morte. Então, essas discussões precisam ser feitas, como eu falei anteriormente, mas pena de morte de maneira nenhuma. Obrigado, presidente.